Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quarta-feira, nós estamos vivendo a quarta semana do tempo da Quaresma. E o evangelho que nós vamos refletir hoje está em João, no capítulo 5, do versículo 17 ao 30. Lembrando que Quaresma é tempo de conversão, de mudança de vida, de nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. E que nós possamos viver essa experiência do amor de Deus e da sua palavra em nossas vidas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirado com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vendo esse texto, de João, que é a sequência do Evangelho que nós ouvimos ontem, quando Jesus cura aquele homem ao lado, que estava lá na piscina de Betsaida. E ele sai e proclama que quem o havia curado era Jesus. E aí, a partir daí, começa a Inquisição e a perseguição ainda maior dos judeus contra Jesus. E essa fala aqui de Jesus, que meu Pai trabalha, portanto eu também trabalho, nos mostra o próprio Evangelho, que os judeus procuravam matá-lo, porque ele havia feito a cura no dia de sábado, e ainda se dizia Filho de Deus, que ele e o Pai eram um. Então, aquilo era uma blasfêmia de poder maior que existia para os judeus. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui? Jesus está nos falando da sua obra, da sua missão, que ele veio para cumprir a vontade de Deus, para nos mostrar o rosto amoroso e misericordioso de Deus. E o auge da sua missão, que ele vai ter o mesmo poder que para os judeus só era permitido a Deus, de ressuscitar os mortos e de
julgar sobre os pecados. Então, a resposta de Jesus não é uma desautorização da lei do sábado, porque o próprio Jesus disse que ele não veio abolir a lei e os mandamentos, mas ele veio para dar pleno cumprimento. Ele veio para mostrar, para mostrar o rosto amoroso de Deus, mas não do modo legalista como os judeus, como os mestres da lei, os doutores da lei faziam, mas o jeito como Deus olha e vê realmente todos os seus filhos e filhas, todos aqueles que a Ele se voltam, que a Ele se achegam. A primeira leitura de hoje, belíssima, do profeta Isaías, vai dizer que Deus, ele tem atendido os pedidos e nos ajudado em todas as situações, ajudado ao seu povo em todas as situações. E ele termina assim, que ainda que a mãe se esquecesse do Filho de Deus, Deus jamais se esqueceria de nós, porém eu jamais me esquecerei de ti. Deus jamais se esquece de nós, meu irmão, minha irmã, em qualquer situação em que nós estivermos vivendo. E o Salmo vai nos dar a resposta, nos mostrando assim plenamente o rosto de quem é Deus, Deus, o Senhor é piedade, o Senhor é misericórdia, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, o Senhor é fiel à sua palavra. Ele sustenta aquele que vacila, Ele levanta aquele que cai. O Senhor é justo e Ele está perto de todo aquele que o invoca e que o invoca realmente de coração. Então, nós precisamos nos aproximar cada vez mais do Senhor, nos aproximar pela palavra que vem nos guiar, que vem nos direcionar. Esse Deus amoroso e misericordioso que Jesus veio nos mostrar, que veio nos dar a conhecer, é o que nós precisamos na nossa vida. Nos momentos de dor, de aflição, de angústia, é só nele que nós encontramos o conforto, só nele que nós encontramos o consolo, A palavra, quando ela é ouvida e levada, a pleno cumprimento em nossa vida, ela nos dá vida nova, ela nos dá vida plena, e é isso que Deus veio nos dar. Se nós ouvirmos a sua palavra, Jesus diz, que quem são os mortos? São aqueles que estão aí pelo mundo e que ainda não tiveram conhecimento desse Deus amoroso e misericordioso, mas que ao ouvirem a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, todas as vezes que nós ouvimos a sua palavra, nós ouvimos os seus ensinamentos, vida nova nós teremos. Nós precisamos cada vez mais nos deixar achegar a Deus, ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, ouvir a direção que Jesus nos dá a cada dia da nossa vida e viver essa vida nova com Ele. Ele mesmo diz, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E para que nós tenhamos essa vida nova em Deus, essa vida nova em Jesus, nós precisamos ouvir a sua palavra e cumprir e fazer a vontade dele, como nos é chamado, como nos é pedido. Amar a Deus, honrar a sua palavra, buscar esse momento de intimidade, de oração, de vivência com a palavra de Deus, com o próprio Senhor. Nós católicos temos a graça de podermos estar na presença do Deus vivo e verdadeiro em adoração, nos momentos de adoração ao Santíssimo. Quando nós recebemos a Eucaristia, é Deus que nos toca, é Deus que vem fazer parte da nossa vida, que se faz pequeno na hóstia consagrada. Então, que eu e você, meu irmão, minha irmã, cada vez mais nos aproximemos desse Deus vivo e verdadeiro e busquemos essa vida nova, esse tempo novo que nós estamos nos preparando para celebrar, essa Páscoa, essa vida nova, porque se com Cristo nós morremos, com Ele nós ressuscitaremos. E é isso que nós precisamos crer, desejar ardentemente, essa vida nova e ressurgir para a vida eterna com o Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.